a gente vai sofrer traumas na nossa vida, né? Durante a nossa vida até alguns traumas. O trabalho, isso já fica impresso, ou a gente consegue, superando esse trauma, corrigir essa mensagem que vai para os nossos descendentes? Fica impresso naturalmente. Nós recebemos essa herança e essa marca a partir das experiências e estamos transformando-a a todo tempo. Então, depois dos anos 2000, cresceu muito o estudo de uma área da ciência que chama epigenética. Porque a gente acreditava que mapear o genoma humano daria a chave para entender a complexidade da vida humana. E a gente percebeu que a gente tem um pouco mais de genes do que um pé de milho, ou às vezes menos do que uma mosca. Não é o número de genes que faz a complexidade da vida humana, é a capacidade de você fazer as mutações, as transformações, criar novos genes, a complexidade do controle da genética, e aí essa área que chama epigenética, ela floresceu mais ainda. Epi significa aquilo que está acima de. Então, foi descoberto, por exemplo, a doutora Candace Pert, que é americana, mais uma passabatina, hein? Mais uma passabatina. As moléculas das emoções. Ela descobriu que com as nossas emoções, nós produzimos uma cascata neuroquímica no corpo que circula no sangue, vai lá nas células e produz um pool de informações que vai ativar e desativar genes. Só 5% dos genes estão permanentemente ativados. São aqueles que não pode desligar nunca porque dizem respeito ao automatismo da vida biológica. Okay. Os outros são igual ao interruptor de luz. Tem que ligar e desligar. E o que vai lá ligar e desligar é esse conjunto de moléculas que circula no sangue, que vem do que a gente come, do que a gente bebe, do que a gente passa no corpo, do que a gente pensa, do que a gente sente, de como a gente age, do que a gente decide. Sim. E aí, se assim nós estamos o tempo todo alterando essa cascata neuroquímica que circula no sangue, alterando a mensagem que chega na célula, alterando a ativação e a desativação de genes e mudando a herança. Então, uma mudança comportamental, ela vai gerar uma mudança biológica e ela vai gerar uma herança para os filhos muito mais livre. Isso que eu ia perguntar. Então, quando teve o trauma, né, a gente teve condições de superar esse trauma, ela fica como história, mas quando ela já passa de um trauma resolvido? Ela passa, às vezes, inativada, ou ela passa modificada, ou ela passa de uma outra maneira, sabe? Então, a epigenética está alterando a biologia celular a todo instante e nós estamos mudando essa herança daquilo que vai para os filhos, daquilo que segue ativo. Os filhos vão também selecionar o que ativa, o que não ativa do que receberam, assim como nós selecionamos o que recebemos dos nossos pais. Tudo isso, naturalmente, de forma inconsciente que nós estamos falando, embora a gente possa utilizar mentalizações criativas ou processos hipnóticos, por exemplo, como faz a hipnose ericksoniana, em que você vai fazer mentalizações específicas e vai dar impulsos ali inconscientes, vai dar impulso para o seu inconsciente, né, que também refletem nessas alterações celulares, né? Então, a gente está o tempo todo. Agora, o que é importante entender tem uma parte de mudança comportamental que ela é imediata. Eu mudei o meu pensamento, a minha linha, a frequência vibratória, eu mudo o meu corpo instantaneamente. É o que a gente faz, por exemplo, numa oração, numa meditação, numa bioenergia que você faça, né? A barra de Access, o Reiki, o Jorei, né? Quando você faz uma transmissão energética com uma intenção e você atua nesse nível, como se fosse numa hipnose celular momentânea, e faz uma alteração ali momentânea, mas tem aquelas alterações que são mais duradouras e permanentes, que elas vêm da mudança do padrão. E a mudança do padrão requer uma mudança comportamental contínua, sustentada, persistente e duradoura. Porque aí a gente cria realmente novos padrões, novos caminhos cerebrais, sabe, na neuroplasticidade cerebral, novos caminhos no cérebro de funcionamento, novos impulsos para o corpo e novos imprints que vão ser transmitidos depois para outras gerações. Isso é maravilhoso. E acaba muito com a história das pessoas falarem assim, isso que eu estou fazendo faz mal só para mim mesmo, não se meta. Eu ouvi muito, né? Cara, você tá passando para quem vem isso depois. É uma besteira completa. Exato. Ficou registrado. Não, e não só passando biologicamente, porque no nosso comportamento nós estamos afetando a todos que estão ao nosso redor, né? A gente vive numa cadeia de conexões. E quando a gente pensa do ponto de vista sistêmico,
A postura de um pai, a postura de uma mãe, a postura de um filho altera e modifica o sistema inteiro. Verdade. Então, quando uma pessoa muda uma conduta numa casa, muda a casa toda, de uma certa maneira, né? Não no sentido que a gente é responsável pelos outros, tá? Porque nada de salvacionismo aqui nesse discurso. Mas no sentido de que tem influência. Eu me lembro quando eu me tornei espírita, aos 16 anos de idade, a minha casa pacificou. Aí eu cheguei para minha mãe um dia, poucos meses depois, falei, coisa maravilhosa é o espiritismo, né, mamãe? Olha só, aqui em casa todo mundo transformou. Minha mãe, muito sábia, olhou para mim com um sorrisinho de canto de boca, falou assim, não, meu filho, só você mudou. Eu percebi que quem tocava terror naquela casa era eu. Mas não era só a minha hiperatividade que tocava terror naquela casa, não. Era que essa postura gerava uma dinâmica de interação. E as pessoas interagiam comigo só a partir desse lugar. E então, outras versões minhas puderam ser conhecidas também por mim e pelos outros.